voltar no assunto aí que nos últimos dias, nas últimas horas, tem dominado a imprensa que fala a verdade, que traz a realidade do que está acontecendo no Brasil, que é a Revista Oeste, a Gazeta do Povo do Paraná, a Rádio Auriverde, Bauru, São Paulo, nós aqui com a Rádio Livre Brasil, sobre a desfaçatez, a falta de respeito e a inversão de valores de quem tem a responsabilidade de conduzir o parlamento brasileiro. Eu estou falando justamente do Hugo Mota, né? Aquela patota que foi se reunir no jantar na casa do imperador do Brasil, o líder da democracia, Alexandre de Moraes. Espetáculo, né? O Alexandre de Moraes. Olha, muita coisa vai acontecer aí com a presença do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, conversando com os parlamentares americanos, Câmara, Senado, autoridades na Casa Branca. O Brasil não pode continuar nessa situação de censura. Agora, nesse exato momento, nós estamos entrando em mais um final de semana. E as pessoas, os nossos amigos, os nossos irmãos, estão presos lá. Presos injustamente, não cometeram absolutamente nenhum crime. Mas aí você para e fica olhando, né? A omissão dos deputados federais, a omissão dos senadores da República é algo que eu nunca imaginei na minha vida, com os meus 40 e poucos anos de jornalismo, que eu fosse assistir. Não adianta o deputado escrever coluna no jornal, não adianta o deputado ir para a televisão, o senador, não adianta ficar fazendo live, não adianta. Vocês deveriam ter a responsabilidade, vergonha na cara e respeito ao povo brasileiro, que paga uma conta muito cara, e vocês deveriam estar em Brasília. Alto lá, não tem final de semana, nós não vamos sair daqui enquanto nós não votarmos a liberação, a anistia destes presos injustamente que foram colocados na cadeia e que lá estão há 2 anos. 2 anos. Pessoas que vão ficar com as sequelas para o resto da vida. Ah, mas tu está falando sempre a mesma coisa. E tenho que ficar falando sempre a mesma coisa. Os deputados não respeitam o povo brasileiro. E aí, meu irmão, nesse momento, não me leve a mal, mas aí são os 503 deputados e 81 senadores. Porque se tem um grupo que está querendo anistia, esse grupo deveria permanecer em plenário, fazer uma vigília no plenário da Câmara dos Deputados e no Senado da República e chamar a imprensa, porque aí ela vai ser obrigada. Chama a imprensa internacional, mostra o vexame que está acontecendo no Brasil e diz assim, aqui nós não vamos sair daqui, vamos ficar aqui 24 horas, de manhã, de tarde, de noite, enquanto não tirarem esses presos da cadeia. Não, os deputados têm que fazer composição política, os senadores também, afinal de contas, nós temos eleições no ano que vem, não é isso? Que se dane o povo. Esse é um momento muito triste da pátria. Esse é um momento muito triste que nós estamos vivendo. Esse é um momento de dor, de constrangimento. Será que essas pessoas que têm mandato na Câmara dos Deputados, no Senado da República, não conseguem perceber o que está acontecendo e ficam desfilando para cá? Vamos fazer acordo aqui. Vamos ver o Centrão se vem conosco. Vamos falar com o Hugo Mota. Ô, Hugo Mota, vai ter anistia? Não vai ter anistia? Vai ter que ter anistia. Nós somos deputados, nós somos senadores, nós representamos o povo. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É uma frase antiga, né? Não. Aí os caras pedem para fazer movimento. Vai lá para Copacabana, bacana, ótimo e tal. Vai para o Parcão, aqui em Porto Alegre, bacana, ótimo. Vai para a Avenida Paulista, dia 6, bacana, ótimo. E aí, qual é o resultado disso? O resultado é que alguns desfilam, se promovem em cima da desgraça, do sofrimento de pessoas de idade. Tem um senhor com mais de 73 anos dentro de uma cadeia, preso, num espaço que tem capacidade para 18 pessoas,
tem 45. Uma mãe trabalhadora, que nunca cometeu crime nenhum, a Débora, essa cabeleireira, que tem 2 filhinhos, o Caio e o Rafa, de 6 e 9 anos, e que a irmã deu uma declaração ontem na imprensa que só um milagre vai tirá-la da cadeia. Por que é só um milagre que vai tirá-la da cadeia? Hein, deputado? Diz para mim, deputado, senador. Não adianta, pode ficar indignado comigo. Mas eu estou trazendo fatos e a verdade. E o momento é para ação. Não é para ficar discursando, escrevendo artigo, live e não sei o quê, com todo o respeito a todos os deputados. Inclusive, eu estou falando para os da oposição, com todo o respeito. Mas não dá mais para aguentar isso aí que está acontecendo neste país. Aí vem o cara da OEA desfilar aqui, como resultado daquela... vamos fazer encontro para cá, para lá, enfim, despesas, gastando luz, energia, trazendo a imprensa mequetrefe, mentirosa, que defende essa censura. Aí vem o presidente da Câmara dos Deputados fazer um discurso. Os 40 anos do processo de redemocratização, que esse desgraçado não deveria ter assumido a presidência da República, e foi o ministro Leônidas Pires que permitiu que o Sarney assumisse a presidência da República. Ulisses Guimarães, na época, eu estava lá, eu era jovem, iniciando na minha carreira profissional. Ulisses Guimarães deveria assumir a presidência e convocar em 30 dias novas eleições. Não, entregaram para o Sarney. Por que era o Sarney? Porque o Sarney era da Arena, o Sarney era do PDS, e aí eles deram a presidência da República para essa desgraça que colocou em cima dos ombros dos brasileiros uma carcaça de modelo político que se chama a famosa Constituição de 88, muito bem desenhada pelo Nelson Jobim e aquelas figuras, né, que trabalharam em cima das corporações e que o povo brasileiro paga uma conta hoje extraordinária. Está lá, cláusula pétrea, é proibido pena de morte no Brasil, é proibido prisão perpétua no Brasil. Pena de morte é proibida no Brasil? Não, a pena de morte existe no Brasil para as pessoas de bem, as pessoas corretas, decentes, que são mortas pela bandidagem diariamente nesse país, covardemente nesse país, porque tem a impunidade, a famosa impunidade. Os ladrões que assaltaram o Brasil, senhores deputados e senadores. Isso é que vocês têm que convocar o povo para ir para a rua para brigar contra o que estão fazendo com a Lava Jato. Aí sim, chamar o povo para vir para a rua para falar de anistia é porque vocês são covardes, omissos, incompetentes. Mas tu é o dono da verdade. Não, não sou o dono da verdade. Eu sou realista e sou responsável. E tenho absoluta certeza que a esmagadora maioria do povo brasileiro tem o mesmo pensamento que o meu. Nós chegamos a um ponto no Brasil que não existe mais legalidade por quem deveria proteger o país, que é o Supremo Tribunal Federal. E quando você chega neste caminho, não tem outro, não adianta acordo, harmonia entre os 3 poderes. Que harmonia é essa? A harmonia de sentar na mesa o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional, com ministros do STF em jantar e que fazem chacota, fazendo chacota do Eduardo Bolsonaro, dando gargalhadas do Eduardo Bolsonaro lá fora, exilado, pedindo asilo. Esse foi o jantar, o cardápio eu não sei o que foi. Será que foi hambúrguer ou foram lagostas com vinhos importados? Pagos por quem? Está na hora. Não é mais possível que nós tenhamos que todos os dias conviver com essa dor, com esse sofrimento. Eu trago para dentro de mim o sofrimento dessas pessoas. Eu imagino que elas devem estar passando na cadeia porque foram para as ruas simplesmente pedir legalidade, transparência nas eleições, o fim da corrupção, o desperdício de dinheiro, a inversão de valores, a pátria,
o amor ao próximo, à família, à religião. Isso que as pessoas foram fazendo. E essas pessoas estão pagando um preço muito caro. E nós estamos assistindo de camarote, como se nada tivesse acontecido. Aí eles resolvem tomar ação de terça a quinta, porque eles vão para Brasília e ficam em Brasília, senadores e deputados de terça a quinta. Tá bom, mas aí segunda, quinta, sexta, sábado, domingo, eu vou cuidar do roteiro. Eu tenho eleições o ano que vem. Mas qual é o compromisso que você tem com essa pátria, com esse país? É só o mandato? Porque ele é muito bom? Porque ele te dá emenda parlamentar? Ele deixa você voar nas asas do contribuinte para cima e para baixo? Ele te dá gasolina, carro, escritório no teu estado? Tá de brincadeira. Estão de brincadeira. O Senado trabalhou um dia do mês de fevereiro. A Câmara, 4 dias no mês de fevereiro. E os nossos irmãos presos lá. Presos. Agora tem a Páscoa. Sabe o que vai acontecer na Páscoa? Porque eu quero ver se vocês vão tomar alguma medida, alguma providência, porque na Páscoa, o que vai ocorrer agora na Páscoa? A legislação permite a saidinha de presos com bom comportamento, tá bem? E os nossos irmãos patriotas que estão sendo condenados injustamente vão passar a Páscoa aonde? Hein? Mais uma Páscoa dos filhinhos da Débora. Eu estou dando o exemplo da Débora, eu posso dar outros exemplos. Senhoras de idade, jovens, idosos. Gente, essas pessoas, eles não sequestraram, não mataram, não estupraram, não roubaram. E aí veio o presidente da Câmara dos Deputados, num discurso dos 40 anos do processo de redemocratização, com a maior cara de pau do mundo, e diz que não existe perseguição, não existe censura no Brasil, que o Brasil tem liberdade total, anistia ampla, total e restrita. Foram isso que esses canalhas que hoje gritam não à anistia receberam lá na década de 70. Só que a anistia deles é diferente dessa. A anistia deles foi... Sabe o que eles cometeram? Sequestro, mataram pessoas, homicídio, assaltaram bancos, Dilma Rousseff, Zé Dirceu, essa turma toda de esquerda que grita hoje anistia não, eles foram beneficiados pela anistia ampla, total e irrestrita. Lá eu estava iniciando a minha carreira, eu acompanhei tudo dentro do plenário da Câmara dos Deputados. É muito triste o que nós estamos vivendo. É muito triste. Sensibilidade, para quem tem sensibilidade, amor ao próximo, tem respeito, tem ética. Agora, quem é oportunista, vigarista, fisiológico, mentiroso, que nem esse presidente da Câmara dos Deputados, esse cara, para mim, ele já não deveria ter sido presidente da Câmara, porque ele votou pela prisão do Daniel Silveira. Mas aí o PL foi lá e apoiou ele. O PL não apoiou o Marcel Van Hatten. No Senado foi a mesma coisa. O PL do Valdemar da Costa Neto foi lá e apoiou quem? O Davi Alcolumbre. Porque nós vamos ter comissões importantes, cargos importantes. Meu Deus do céu, vocês não caíram na realidade que nós estamos em 2025, século XXI, que esse modelo político acabou, é o enfrentamento agora, ou então vai para casa, meu irmão. Como dizia o doutor Ulisses Guimarães, política é para gente grande, ou vai fazer xixi na esquina, moleque. A política é a arte de gerir o bem comum para as pessoas. É por isso que existe a política, por isso que existe o mandato, por isso que tem deputado, senador, vereador, são eleitos, é o parlamento que representa a sociedade. Esse parlamento que está aí, ele não representa a sociedade. Ele fala uma linguagem completamente diferente da linguagem do povo. Assim como o STF, que deveria ser um poder eminentemente técnico.
Aí os caras se reúnem na casa do ministro, sem pudor nenhum, eles não escondem mais nada, 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 absolutamente nada. Eles têm consciência que nós somos idiotas, trouxas, frouxos, medrosos, covardes. Eles acham isso, porque eles têm o poder na mão. E aí ficam ameaçando. A mim, não. Quer me prender? Pode me prender, não tem problema nenhum. Talvez eu consiga ficar falando para uma meia dúzia lá na cadeia. Ou vão me torturar, me matar, mas eu não vou deixar de colocar a verdade. Não existe calúnia, infâmia, absolutamente nada da minha parte. Também não tenho interesse nenhum em convencer ninguém. Eu estou aqui fazendo jornalismo verdadeiro em cima de fatos e da realidade que nós estamos vivendo, ou eu estou mentindo aqui? É por isso que eu peço para você, venha conosco, vamos serrar fileiras juntos, participe do nosso YouTube,